Você já parou para pensar como os nossos sentimentos podem nos influenciar de forma negativa? Porque muitas vezes somos liderados pelo que sentimos, quando na realidade deveríamos ser liderados por aquilo que nós acreditamos. Como assim? Vou tentar deixar mais especificar. Por exemplo, muitas vezes vamos à igreja e não sentimos a presença de Deus. Isso não significa que a presença de Deus não está no culto, não está na igreja, porque muitas vezes sentimos uma vontade forte de orar, de falar com Deus, e em outros dias o desânimo vem e a vontade vai embora. A gente simplesmente deixa para depois e vai procrastinando aquilo que deveríamos tomar a decisão de fazer, ou seja, a nossa fé, ela não deve estar pautada em sentimentos ou emoções, porque muitas vezes, muitas pessoas têm a sensação de que sentir a presença de Deus, estar com Deus, viver para Deus, ou estar de acordo com as coisas de Deus, tem que estar 100% com o que a gente sente. Eu sinto vontade disso, eu sinto vontade de orar, eu sinto vontade de dar glória. E na realidade não é isso. Muitas vezes a gente não vai sentir vontade de fazer absolutamente nada. Principalmente porque a gente tende a pender sempre pro lado daquilo que é mais cômodo. Muitas vezes, se você tiver que escolher entre ficar deitado e levantar para ir à igreja, ou para ir em algum lugar, ou para fazer aquilo que é correto, você vai escolher aquilo que é mais confortável. Então nós não devemos ser movidos pelos nossos sentimentos, até mesmo porque os nossos sentimentos, eles são constantemente rotativos. Hoje a gente sente vontade, amanhã a gente não sente. E como que fica? Nós temos que entender que a nossa fé, que acreditar em Deus e que sentir a presença de Deus não está relacionada exatamente com o que sentimos emocionalmente. Nós precisamos tomar a decisão e conhecer a Deus de verdade. E como que eu passo a conhecer a Deus de verdade quando eu não sinto? Como que eu posso saber se eu tenho uma conexão direta com Deus se eu não sinto necessariamente ou inicialmente? Porque eu confesso para você que sentir a presença de Deus não tem como passar despercebido, porque você constrói aos pouquinhos. Eu lembro que na minha trajetória, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu não entendia nada, eu não tinha vontade de orar, eu não tinha vontade de buscar. Isso não aconteceu assim, não. Eu fui indo, e o Espírito Santo, ele entra na nossa vida e a gente passa a ter uma convicção do que aquilo que a gente sente de verdade, o que a gente não é só um sentimento, mas é algo mais vivo, mais fixo. Quero dizer o seguinte: independentemente de sentir ou não sentir, faça aquilo que você tem que fazer. Busque uma direção para seguir, independentemente se você sente vontade ou se você não sente, porque muitas vezes a gente pode não sentir vontade de trabalhar, mas se a gente não trabalhar, o dinheiro não vem. Então nós precisamos entender que os passos que nós damos, ele tem um sentido. A gente não dá simplesmente passos soltos, nós precisamos ter objetivos. E quando esse objetivo, nós nos movemos para realizar os nossos objetivos, tudo acontece. O que nós precisamos entender aqui não é sentimento, mas é determinação e foco para que as coisas aconteçam na nossa vida. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.